Olá, estamos de regresso para mais um Auto de Devassa, edição para o dia 14 de maio de 2018. O Diz que Disse assumido e com nomes, de 15 em 15 dias, na Rádio Universitária do Minho e no Duas Caras. Damos desde já nota para uma alteração na constituição do painel do Auto de Devassa. O Paulo César Gonçalves, por decisões da vida, enfim, não poderá continuar connosco. No seu lugar estará, a partir de hoje, o Miguel Teixeira, que já alinhou no último programa e que passará, assim, a fazer parte do painel permanente do Auto de Devassa. Aproveito então para agradecer ao Paulo César Gonçalves e desejar-lhe uma boa sorte e agradecer também ao Miguel por ter aceitado o convite. Feitas as substituições, vamos de imediato passar ao alinhamento do programa. Vamos começar por comentar a vitória de Israel no Festival da Eurovisão. Estou a brincar. Eu gostei. Falando a sério, eu gostei. Falando a sério, neste programa vamos alterar um pouco a ordem habitual das rubricas. Vamos começar por falar das obras de Santos Cato, vamos falar da ressaca pós-eleitoral e do esvaziamento da agenda da governação municipal e, como corolário disto, notamos que temas que normalmente o bom senso afasta da agenda mediática da vida do dia-a-dia do município, de repente aparecem como sendo temas principais. Temas esses que são, por exemplo, o casting para a telenovela da TVI ou o programa Guimarães by Night, que ganharam um destaque de repente desmesurado. E por isso, desta feita, teremos Guimarães, capital da parolice. Finalmente, fechamos com motivo de glória e de orgulho para a cidade, isto é, o facto de termos um vimaranense chamado João Sousa, que se tornou o maior tenista português. João Sousa será, por isso, o pionono deste programa número 9 do Auto de Devassa. Comecemos então pelas obras de Santos Cato e o esvaziamento de temas de debate relevantes. Estamos no ano pós-eleitoral, as eleições foram há meio ano, e como agravante caiu a capital verde europeia, que ocupava um espaço significativo na agenda política. Há neste momento um silêncio completo por parte quer do Executivo, quer da oposição relativamente a temas que foram assuntos de campanha em 2017, por exemplo, a Torre da Alfândega, a requalificação da Estrada Nacional 101, acesso ao Ave Parque, o desnivelamento da rotunda de acesso à autoestrada, entre outros temas. E eu começava precisamente por perguntar à Andreia Ferreira onde param estes temas importantes para a governação municipal. De repente deixaram de se falar, deixaram de se discutir e debater. Para onde é que vamos, Andreia? Boa noite a todos. Eu queria começar por dizer que eu gostei da música de Israel. Estou a brincar, eu não vi as outras, mas achei aquilo divertido. Adiante. Grande toy. Adiante. Eu acho que o que se vive nesta cidade, o que se viveu neste último meio ano, mais ou menos, Meio ano, sim. desde que passaram as eleições, foi realmente a capital verde europeia. Eu acho que isso dominou por completo tanto a autarquia, portanto os responsáveis pela autarquia, como a oposição, de tal forma que acabaram por realmente esquecer-se dos temas relevantes. Onde é que eles estão? Estarão na gaveta? Eu gostaria de acreditar que não. Eu espero que haja alguém a trabalhar a sério nos temas importantes. Tu foste referindo aí alguns. Eu acrescento outros. Para mim, não quero dizer que sejam os mais importantes, mas que eu gostaria de ver dado algum destaque, porque isto estava no programa eleitoral do PS, entre outros assuntos, mas para mim a questão da mobilidade continua a ser um dos mais relevantes. Garantir que há transportes para todas as freguesias, sem nos esquecermos que existem mais cidadãos, para além daqueles que vivem no centro da cidade. Dá a ideia que há cidadãos de primeira e de segunda. E eu que sou do centro da cidade sinto isso. Sinto-me uma cidadã especial, porque tenho acesso a tudo muito rapidamente e não preciso de transporte praticamente para nada. No entanto, sei que há pessoas que não têm este benefício. A questão da mobilidade e a questão, para mim, também importante da requalificação de algumas artérias importantes do centro da cidade, em concreto a Rua Dom João, que é uma rua que me diz particularmente porque é a minha rua.
e a par dessas outras, a Avenida Dom Afonso Henriques, a Caldeirão, enfim, que poderemos falar até relacionado com outras propostas que foram sendo apresentadas, como o parque de estacionamento ali daquela zona. Enfim, a pedonalização do centro da cidade também está intimamente associada a essa ideia. São temas extremamente importantes que nem a autarquia nem a oposição. Eu acho que a oposição também está cá para fazer esse papel e chamar a atenção para os assuntos que são importantes. Mas tu achas que esse trabalho não está a ser feito? Ou tipo não há transparência? Ou seja, tipo não se fala disso? Eu espero que esteja a ser feito. Podem não ser as figuras de relevo, aquelas que aparecem nas revistas e nos jornais, as que gostam de dar a cara, podem estar a tratar disso. Podem estar mais dedicadas a assuntos como o casting da novela da TVI, mas eu quero acreditar que há uma equipa atrás a trabalhar, não é? Porque é esses que nós pagamos, certo? E que SEA deveria de ser divulgado, até para o bem deles, não é? Mostrarem às pessoas que estão a trabalhar. Eu acho que isto infelizmente eu vejo a questão da transparência ou opacidade, agora falando concretamente na questão dos temas importantes para a governação municipal. Nós temos, por exemplo, por um lado a oposição por causa das últimas eleições, em que, por exemplo, a CDU pela primeira vez desde o 25 de abril, desde que há eleições autárquicas, não tem um vereador. Exatamente. E eles vão fazendo algum trabalho, mas não é um trabalho. Ou seja, há uma série assertivo, penso que todos os partidos políticos da oposição também estão numa fase de reconstrução interna. Por exemplo, a liderança política do CDS mudou recentemente. Do PSD também. O PSD também, porque havia um bocado a coligação junto dos Primeiros também, se calhar tinha um bocado de que, não digo ganhar as eleições autárquicas, embora talvez houvesse ali uma tênue esperança de que pudesse ganhar as eleições autárquicas, mas pelo menos tirar a maioria absoluta ao PS. Mas o que é facto é que as eleições que foram em outubro deram mais um vereador ao PS. Isso também, talvez também deixou-os um bocado desiludidos, ainda estão a ver um bocado como é que... Meio ano, por favor. Recomponham-se. Na questão mesmo na política, às vezes na vida, as coisas às vezes demoram um tempo, porque também, se calhar, achar que também os partidos, há vários grupos, há várias ideologias, várias tendências, e muitas vezes há um jogo de equilíbrios, e isto demora, se calhar, muitas vezes muito tempo a se reequilibrar. Mas na própria governação municipal temos aqui uma série de opacidades, aliás. E depois eu queria falar um bocado mais especificamente no tema da questão da transparência municipal, mas eu vou começar por dar como exemplo, tu há bocado falaste da questão do Parque da Caldeirão, o Parque de Camões. Para mim é um bom exemplo do que é que foi, o que é atualmente, desde 2013, a nova governação municipal, uma nova forma de atuar. Isto, tanto quanto eu consigo perceber, por exemplo, o Parque da Construção da Caldeirão não tem nenhum plano por trás, já há um plano de mobilidade sustentável. Há um plano, ao contrário do que disse no último programa, há um plano de mobilidade sustentável, mas ainda só está naquela fase de identificar os problemas, ou seja, ainda não há um suporte técnico para soluções. E aparece um parque de estacionamento, assim, pelo que eu percebo, um bocado de repente. Houve um projeto, quando foi doutoral, de construir um parque de proximidade para os habitantes daquela zona, pensou de 75 lugares, de repente passa para 500 lugares. Ele agora passou para 450. Para quem seguiu isto no último ano, nós agora está a fazer mais ou menos um ano, isto foi um processo muito um bocado ao contrário, por exemplo, quando foram as obras de doutoral, em que inicialmente houve um primeiro projeto e depois a Câmara, com o anterior Presidente, decidiu mudar e foi o projeto que depois que foi construído. Este processo da Caldeirão, para mim, nota-se um bocado a mudança de um paradigma, de alguma abertura a tudo que é sociedade civil e mesmo à oposição política para uma coisa muito fechada. Eu, por exemplo, só para relembrar um bocado da questão da Caldeirão, houve no dia 22 de maio um debate no Sociedade Macharmento, em que várias associações, várias pessoas mostraram-se contra a construção do parque por várias razões ambientais, patrimoniais, até a própria questão se seria necessário ou não um parque de estacionamento, e ainda por cima com aquelas dimensões naquele local. Tão central. Já falamos, aliás, sobre isso, não é? Sim. Que à partida não seria necessário. Mas o problema é a própria questão deste processo todo. Na minha opinião, a própria questão deste processo todo, que é do mais opaco possível. No dia 25 de maio, ou seja, 3 dias depois, a Câmara, ou seja, o Executivo Municipal, na reunião de direção, decide adjudicar a obra.
Isto durante o verão todo, apesar de, por exemplo, isto em várias datas diferentes, por exemplo, a Associação Virmanense de Ecologia, a Assembleia Popular da Calderoa, a própria arquiteta do projeto doutoral, que é, não lembro agora o nome, mas que pensou Maria Manuela Machado, se me falhar a memória, a Associação Muralha... Manuela Manuela Oliveira, peço desculpa, obrigado. Manuela Manuela Oliveira, todos com vários cambiantes, mas mostraram-se contra o projeto. Isso foi abafado, não é? Isso foi... Depois a Câmara disse que na argumentação, disse que como já tinha sido referendada nas eleições no programa eleitoral em 2013, que não era necessário. Tanto que depois... E depois o argumento voltou a ser repetido após as eleições autárquicas a seguir a 1 de outubro de 2017. Só depois também houve uma questão. Há uma questão que Guimarães está com a candidatura para expandir a área da área classificada como Património da Humanidade para a zona de Couros. E grande parte do Parque de Estacionamento está dentro da zona tampão. Não é só da zona tampão. Mesmo da zona que a Câmara pretende elevar a Património da Humanidade. Ou seja, incompatível. Houve, soube ser do verão, que havia um parecer do ICOMOS, que é o organismo que assessoria a Unesco, qual é o seu património tem valor ou não, e os pontos possíveis negativos. Sabia-se desde o verão que havia um parecer. A Câmara diz que o parecer que era favorável. Depois, na altura, veio a Presidente dizer que havia um documento que era negativo, mas que não ia revelá-lo porque tinha que ser a Câmara. Depois também o próprio Presidente da Câmara disse que havia uma discordância entre os dois vice-presidentes e o próprio Presidente, ou seja, isto andou para trás e para a frente, pessoas exigem os documentos, a Câmara não publicou os documentos. Vê nas eleições autárquicas no dia 1 de outubro e... Ele diz que não disse. Ele diz que não disse, sim, mas Alexandra Jasta foi muito crítica do projeto. Também, aliás, que foi vereadora do urbanismo. No dia 27 de outubro, ou seja, no dia 23 de outubro arrancam as obras, ou seja, estava o facto consumado, pelo menos, mas no dia 27 de outubro a Câmara, por várias pressões, divulga toda a documentação, por exemplo, a carta o parecer arqueológico, que eles foi a única coisa que recuaram, ou seja, que preservaram alguns dos tanques de uma fábrica, que era a fábrica de cortumes da Calderoa, e temos um documento do ICOMOS que é finalmente revelado, que é extremamente negativo sobre que tem dividido em dois parques, que é extremamente negativo para esse parque. Começa por referir que Couros tem um valor excepcional e que tanto tem valor património da humanidade. É excepcional, que é excepcional por ser um caso único a nível mundial de indústria de cortumes. E depois fala, logo assim, no segundo ponto, a questão do estacionamento, do parque de estacionamento. E fala da questão, ao contrário da Câmara, dizia que era requalificar ambientalmente, patrimonialmente, aquela zona, um quarteirão que estava abandonado. O próprio ICOMOS diz, e com razão, que, por exemplo, fala, por exemplo, da questão das demolições, por exemplo, 2 casas que foram demolidas nas traseiras da Caixa Geral de Depósitos. Eu também, não sei se falam diretamente disso, mas também vejo, por exemplo, a destruição de uma fábrica de cortumes da Calderoa. Quer dizer, estamos a classificar uma zona de cortumes, não podemos destruir, claro. Também se destrói uma zona ambiental. Aliás, eles falam do ponto de vista ambiental, o próprio ponto de vista da qualidade de vida das pessoas e da própria necessidade para estacionamento. Ou seja, temos uma Câmara que foi completamente opaca neste processo todo, temos um parecer que pode ser, e eu gostava de ver daqui a uns anos, se Guimarães for debatido na Unesco, se a zona de Couros for ou não património da humanidade, se for negativo, precisamente por causa da questão do parque de estacionamento. Eu gostava de perceber qual é que vai ser a quem é que se vai sacar responsabilidades políticas, quem é que vai assumir ninguém. Responsabilidade política. Alguém da Câmara. Porque foi um processo que foi decidido todo entre a Câmara, que não houve debate, houve tentativas, houve o que eu falei no programa de fechar as portas de Santa Clara, claramente esta situação toda. E também tivemos, tanto quanto eu percebi, foi do ponto de vista dos cidadãos populares. Tivemos algumas associações, mas do resto, tivemos, mesmo da própria oposição, algumas intervenções, mas não houve uma intervenção mais acincada como foi quando se a questão do litoral. Também porque há um clima, e isto depois eu queria abordar no outro contexto, o clima de medo quando falou o candidato do Bloco de Esquerda, o Vladimir Brito, se há um clima de medo ou não. E para mim este é um caso todo paradigmático desta mudança toda de uma Câmara anterior, do mesmo partido. Este vazio do que nós estamos a falar, tu consideras que pode ser também essa questão de quererem esconder as coisas precisamente para que elas não sejam discutidas? Eu não sei se escondem, esse é um facto, mas
se o esconder é por opção política ou se é uma forma de governar. O que é mau quando estamos numa democracia, quando deve ser mais ponto de vista mais acessível. Não, mas repara, as coisas pelos vistos foram discutidas, não é? Não foi escutado. Eu creio que este déficit de discussão que se nota nesta altura não se passa, por exemplo, na altura das campanhas eleitorais, em que estas discussões acontecem, sim, mas que estão naturalmente condicionadas pelo calor do debate. A minha questão é, e saindo um bocado fora dos gabinetes da Câmara Municipal, da autarquia, eu acho que a sociedade civil, enquanto dentro daquele que é o seu papel como agente ativo, acho que se escusa um bocado a discutir este tipo de questões de uma forma continuada. Ou seja, há ali aquele confronto na altura das eleições. Porque é também quando essas questões são discutidas por todos de uma forma mais aberta. Portanto, a oposição discute tudo, porque o PS diz uma coisa e a oposição vem e diz outra, e a sociedade civil também está mais alerta para essas questões. Mas depois, com o passar do tempo, vai tudo esmorecendo e a própria sociedade civil não tem como discutir, porque não tem acesso. Era aquilo que o Miguel estava a dizer, não há acesso a informação nenhuma. Sim, isso também dá um clima de confiança à Câmara, não é? De que pode fazer tudo o que bem lhes apetecer, que o povo aqui... Então, em suma, o que é que nós podemos tirar das campanhas eleitorais? Para que é que servem as campanhas eleitorais? Ai, meu Deus, estou a ser muito tóxico hoje. Eu não diria tanto isso. Também há... As campanhas políticas também. Os partidos políticos são precisos, são necessários. Ao contrário do que muita gente diz, por exemplo, os políticos que... Enfim, o que as pessoas normalmente costumam repetir. Mas as campanhas políticas são para ganhar eleições. Do ponto de vista de um partido político, por simplesmente é ganhar as eleições. Claro. Ou pelo menos conseguir... Estou a falar dos partidos nas câmaras ou a nível nacional que têm a ânsia de chegar ao poder. Ou pelo menos conseguir uma variação. Mas se seria um bocado também, às vezes, também um bocado mais para se discutir... Eu vejo muitas vezes, não só em Guimarães, mas a nível nacional, as campanhas políticas são cada vez mais tipo as pessoas cada vez mais a necessidade, por exemplo, de meter, água ou de ter a rua pavimentada, ou seja, não há só aquela preocupação com a habitação e com a rua que está ali à próxima, ou seja, não há até por razões culturais em Portugal, não há aquela ideia de se viver a cidade, de se viver a polis ou a Civitas, não há uma ideia Eu discordo um bocado dessa perspectiva de que as eleições as campanhas eleitorais são para ganhar eleições. Isso faz-me lembrar aquela história os testes são para passar no fim do ano, não é para aprender nada. Portanto, eu acho que as campanhas eleitorais são um momento para defender ideias, para defender um percurso, não é? Que depois será feito depois das eleições. Para cada eleitor consiga formular a sua própria opinião relativamente a cada um dos programas, e eu acho que isto é fundamental. Agora a questão é, e depois disso? E depois disso, eu acho que terá que continuar a haver, já nem digo tanto do lado da governação, de quem é eleito e de quem não é eleito, não é? Mas eu creio que a população tem que perceber que deve participar no âmbito da sua formação cidadã, se quiser, neste debate do que é a cidade que defendem. E isso não podemos deixar isso só para... E tem forma de o fazer como? Como é que o vão fazer? Discutem então, são livres de o fazer, não é? Paulo, falta a vontade, se calhar, e falta mas disposição. Mas não achas, por exemplo, se a Câmara se fosse mais transparente... De tempo de muitas vezes também... Temos que pensar também muitas vezes... Não só, por exemplo, eu falo na questão mais da Câmara. A Câmara também é uma grande empregadora, direta e indiretamente. Também há muita gente que se calhar até poderia ter uma voz, e se calhar até queria ter uma voz, mas pensa sempre um bocado pensa duas vezes. E não estou só a falar cá da Câmara de Guimarães. Estamos a pensar também na questão do governo e muitas câmaras a nível nacional. Isto não é só o paradigma de Guimarães. Sim. Aliás, tu falaste há bocado das eleições, por exemplo. Eu também concordo contigo naquela... Eu vejo, mas é do ponto de vista dos partidos. Os partidos é ganhar as eleições. Fazem um programa político que quase ninguém lê. Muitas vezes vai dizer, mas porque é que muitas vezes os cartazes políticos só têm assim chavões?
Porque sim, é um muitas tema, vezes as campanhas descambam em ataques políticos, mais do que na partilha de ideias. É no folclore, a parte Sim, a disputa eleitoral é quase uma disputa pelo campeonato, não sei do quê, não é? Sim. Discutem-se algumas ideias, mas o essencial acaba por ficar só nos panfletos que são entregues nas caixas dos correios. Sim. Mas estava-te a dizer há pouco, mas não achas, por exemplo, se a Câmara se fosse mais transparente naquilo que faz, o que pretende fazer é assim, que isso não gerava também mais discussão da parte dos cidadãos e assim? Obviamente que sim, mas se isso não é exigido, também, não é? Se isso não é exigido, claro, é óbvio que eles se sintam muito confortáveis. É isso. Não é? Sim, mas era aí que eu queria chegar, percebes? Então pode ser também uma questão de interesse não ser tão transparente assim, não é? Não, eu vejo, por exemplo, um caso paradigmático, isto é um exemplo internacional, da questão do governo aberto, a formação aberta, que às vezes fala mais a nível da União Europeia e dos Estados Unidos. Eu vejo, por exemplo, o caso dos Estados Unidos a nível federal, que há uma lei, embora haja uma lei parecida em Portugal, mas muito mais fraca, que é a chamada lei de acesso aos documentos, lei de liberdade de informação, ou seja, as próprias pessoas, desde que não sejam documentos classificados, por exemplo, por questões de privacidade ou questões de segredo de Estado, as pessoas podem pedir a qualquer nível do Governo Federal e penso eu também estaduais e conselheiros acesso à informação, por exemplo, administrativa. Ou seja, não só tem que ser as câmaras também proativas, mas também os cidadãos também. E há uma tradição longa de décadas ou de séculos precisamente das próprias pessoas exigirem. Ou seja, isto também é uma forma de exigência para com os eleitos. Eu acho que aqui as pessoas, no geral, provavelmente nem sequer sabem que podem assistir às reuniões de Câmara, às assembleias municipais. Muita gente provavelmente nem sequer tem essa noção. Não tem muito, não é? Não, porque também a maior parte das pessoas, eu vejo um bocado, a maior parte das pessoas tem, por exemplo, tem os filhos, tem o trabalho, e muitas vezes é muito difícil, e hoje em dia, com a quantidade de informação que existe, as pessoas também acompanharem, porque é preciso ter uma pessoa a acompanhar, existe, não digo e filtrar, não é aquilo que falamos no último programa, o acesso à informação, acaba por limitar o acesso à informação. Há muita informação, mas depois há muita informação, mas também, ou se calhar muitas vezes até má, ou seja, mas não há uma própria proatividade por parte do Estado, ou neste caso a Câmara, embora haja bons exemplos, de ativamente divulgar várias informações, porque isso também que explica porque é que se aplica o dinheiro dos impostos, porque é que se fazem certas obras, certas decisões, que explica muito melhor, e as pessoas terão mais informadas, podem concordar ou não, mas terão muito mais melhor informadas. Claro. Muitas vezes... Mas isso terá que ser certamente diferente da propaganda sim, muito diferente, sim. Portanto, muito diferente. Ok. Vamos passar então para a rubrica seguinte, que está diretamente relacionada com isto. E surge precisamente como consequência deste esvaziamento dos temas, que eu creio que verdadeiramente deveríamos estar a discutir. E assiste-se de repente a outros temas que ocupam esse espaço que é criado na agenda e que são apresentados como o melhor que está a acontecer na cidade. Eu já referi alguns, vou só sublinhá-los. O destaque que foi dado ao casting da TVI para uma telenovela que será gravada aqui na cidade, ou dar parangonas a um multiuso esgotado por causa de um programa de variedades organizado por uma rádio que, curiosamente, é do mesmo grupo que a TVI, que é a Rádio Comercial. Isto tudo justifica a atribuição do título de Guimarães, capital da paralice. O Zé Teban já tinha deixado aqui a deixa no final do último programa. O que é que te parece da gestão que tem sido feita do nome de Guimarães, da cidade de Guimarães e do concelho neste tipo de eventos? Então, é assim, eu não acho... É muito fácil criticar, não é? Eu não acho que seja também assim muito mal termos, por exemplo, cá a novela a ser gravada, até porque isso já aconteceu e não é mau, mas lá está. E tu, quando estavas a fazer o lançamento daqui da capital da paralice, já disseste um bocado tudo, não é? Que se calhar devia haver outros assuntos que deveriam ser tratados, e isto parece quase, lá está, parece quase uma ilusão, não é? Para as pessoas verem e está a acontecer muita coisa espetacular em Guimarães e lá está, para esconder os assuntos que realmente deviam estar a ser tratados. Em relação à gestão do nome, pode ser uma gestão assim um bocado
fraca, se calhar, no meu entender. Mas se cairá no erro de uma sobreexposição, por exemplo? Ou seja, aquilo que nós conseguimos atingir nestes anos todos, de repente está-se a dar ao desbarato. Pergunto eu. Não sei, é assim, realmente... Repara, no caso da novela, eu não vejo porque não, e até, lá está, também divulga um pouco a cidade. Se tem uma conotação um bocado má, não é? Pá, tem. Eu não gosto propriamente, mas também acho que também não devemos estar a criticar tudo nesse aspecto, não é? Lá está, acho que o nome da cidade poderia ser e deveria ser utilizado, tendo em conta que fomos, por exemplo, capital europeia da cultura, não é? Deveria ser utilizado para muitas outras coisas mais relevantes no panorama nacional e não só, não é? Internacional, do que propriamente, por exemplo, uma novela da TVI ou lá aquela cena da rádio comercial e não sei o quê. André, que sentido é que fará a Câmara Municipal associar-se a este tipo de eventos? Achas que faz sentido? Não. O que sentido que faz, se é que eu há? Não faz sentido nenhum. Eu queria só acrescentar ao que o Zé estava a dizer que para mim é tão válido Guimarães servir-se da telenovela da TVI ou do programa da RTP, da Rádio Comercial, tal como o país se serviu, por exemplo, da Eurovisão para divulgar o próprio país. Vale o que vale. A muita gente até passa ao lado. A mim passou-me completamente ao lado isso do programa da Rádio Comercial. Eu nem sequer conhecia, não sabia o que era. E como passa ao lado a mim, passa a muita gente. O facto de gravarem uma novela em Guimarães, ótimo, acabará por servir para, pelo menos as pessoas que estão envolvidas, estarem envolvidas. Eu sei que há muitos reformados, por exemplo, que vão ao casting, miúdos, enfim. Vale o que vale. O que eu acho que é errado é realmente a Câmara estar a usar estes eventos, enfim, para mostrar que a cidade faz e acontece. Porque a cidade não faz e acontece com uma novela da TVI, a cidade não faz e acontece com um programa da Rádio Comercial. Exatamente. A cidade faz e acontece com outro tipo de questões mais importantes. Daí capital da parolice, não é? E da parolice, pronto, também é o termo que nós usamos e não queremos aqui ferir suscetibilidades de ninguém, porque há quem gosta das novelas da TVI e há quem gosta de ouvir a Rádio Comercial, pronto, não gostamos todos do mesmo. Aqui a questão é que a Câmara não pode e não deve usar este tipo de situações para se promover, porque tu abres o site da autarquia e isto aparece como uma notícia como se tivessem sido eles os promotores de todo este tipo de eventos, quando não são. Eles estão a dar conta dos eventos como qualquer outro órgão de comunicação daria conta. Portanto, eles que não usem isto como se fossem eles os promotores. É só isso que me incomoda. Dou-te um exemplo. Eu estive agora em Lisboa, não é? Tu lá, como é óbvio, também vês muita divulgação do que se passa no CCB, etc. Também é uma cidade com uma dimensão completamente diferente, como é óbvio. Mas notas o cuidado sempre de também divulgar várias coisas independentes que vão acontecendo. Cuidado esse que cá em Guimarães não há nenhum, não é? Estamos a dar mais importância, como é óbvio, à telenovela da TVI do que se calhar algum, agora estou a dar exemplos só mesmo random, mas algum workshop que esteja a ser feito de forma independente aí por alguém, ou algum ateliê aberto de algum artista, ou algum concerto cá, percebes? E eu acho que a Câmara, como é óbvio, não é? Já se falou disso noutras edições, deveria dar mais atenção realmente ao que se está a passar cá. Sim. Em vez de pegar nisso e usar isso quase como um chamariz, não é? De atenção, que é brutal. Miguel, e esta defesa de que Guimarães tem que ser à força melhor em tudo, não será contraproducente neste seguimento de raciocínio que temos vindo a fazer? Vou-te dar um exemplo. Aquela notícia que surgiu há dias de que Guimarães é a cidade de Portugal com um ar mais respirável. Isto é bom. Sim. É bom que toda a gente concorda que isto é importante. Seria certamente mais importante se estivéssemos na China, por exemplo, onde toda a gente tem dificuldade em respirar. Não. Eu perguntava-te isto, o que é que parece desta estratégia de empolar aquilo que é acessório? Não, o ar que respiramos acho também que é fundamental. Não, é importante. Sim, mas estás a falar o valor da notícia em si. Eu acho que esta notícia especificamente
também foi um bocado... Não estou a falar do valor, estou a falar da importância que lhe deram. Sim, relativamente à importância que realmente tem. Porque Guimarães será melhor. É melhor, não, com ar tivesse melhor. um bocado, a André também está a falar, eu teve um bocado um vazio, um certo vazio que há, eu acho que houve desde 2012, agora também um bocado esvaziar da Capital Verde Europeia, ou seja, não só talvez como promoção com a Comissão Europeia que avalia da questão do ar, e também um bocado ou seja, um bocado marketing a nível também interno da questão do ar, que é, ou seja, aproveitam o facto que é bom, mas depois também empolam para dizermos que são dos melhores, ou seja, empolam isto uma questão de marketing, justificarem que nós fizemos um bom trabalho, ou que, porque também houve muitas críticas à questão de em várias áreas, como houve coisas boas também, houve várias críticas em várias áreas da Capital Verde Europeia, isto também é um bocado de forma de... Sim, mas isso é pura justificação mesmo. Mas também tu vês muita coisa que estamos a falar, por exemplo, eu vi, por exemplo, a notícia do casting da TVI. Eu, sinceramente, não vejo telenovelas da TV, portanto não vou falar se são boas ou são más, não sei. Mas são também bons. Vejo um bocado, lá está, é aquele o bocado de tentar fazer filhos em barriga alheia. Mas agora, noutras situações, por exemplo, nós tivemos também o Impolar, quando foi, por exemplo, o Castelo de Guimarães foi considerado uma das 7 maravilhas de Portugal, que se calhar é um bom prémio, tudo, mas quer dizer, empola-se muitas coisas, por exemplo, ou seja, qualquer pequena notícia que saia boa para Guimarães, felizmente, tenta-se dar como se fosse uma nova capital europeia da cultura, ou um novo património da humanidade, ou que de repente se conseguir um investimento de alguém de 1.000 milhões de euros em Guimarães, é um bocado também tentar justificar talvez algum vazio que haja em muitas outras áreas. É um bocado esta... Então, há pouco falaste no índice de transparência municipal, eu cortei-te o raciocínio, não sei se querias dizer mais alguma coisa relativamente a isso. Não, eu por exemplo, eu vejo a questão dessa da Câmara, ou seja, também um bocado também, tirar um bocado às vezes a areia para os olhos. Por exemplo, houve uma notícia que saiu muito recentemente, obrigado por lembrar, se nunca mais me lembrava, houve uma notícia que saiu muito recentemente, e isto vem também no contexto que houve no Parque da Caldeirões, e acho que isto mostra bem o paradigma do que se mudou completamente. Houve uma notícia que eu acho que se fica um bocado omissa, embora, por exemplo, tenha havido uma intervenção de uma deputada municipal do PSD na Assembleia Municipal. Houve um artigo de opinião do Duas Caras, da deputada Vânia Dias da Silva, do CDS, também da opinião. Também houve um texto do professor Amaro das Neves no blog dele, o Araduca, e pensou que se uma notícia pensou no Mais Guimarães. Mas parece-me que também, mais uma vez, ou seja, coisas que são importantes ficam completamente omissas. Que foi o índice, que é o índice da transparência municipal, que existe desde 2013, e saiu agora há dias, os últimos já de 2017, que se nota precisamente que há esta mudança de paradigma de uma certa transparência, ou seja, quando era a presidência do António Magalhães, para esta nova presidência do Domingos Bragança, e com a nova equipa que entanto foi-se mudando, alguns também se mantêm. Não disseste doutor. Vamos ter que... Não, estou a brincar. Doutor Domingos Bragança, Miguel. Eu também sou doutor. Todos nós acho que aqui somos doutores. Eu sempre fui um bocado... Eu só tratei por ser professor, mas com a Guimarães, por exemplo, em 2013, que foi o último ano de governação do António Magalhães, estava este índice, só um bocado de contextualização, é feito pela Associação Transparência e Integridade, embora também seja apoiada por vários professores, não só na Comissão Científica, mas também no trabalho, a Universidade de Aveiro, a Universidade do Minho, a London School of Economics, por exemplo, também antigos inspectores da Inspeção-Geral da Administração Local, Presidente da Doutoral Relação de Lisboa. E depois também há vários cambiantes, por exemplo, no meio da corrupção, os próprios no meio da corrupção, no meio da claridade da informação, no meio de se as pessoas se a informação é inteligível, e que depois tem que ser cruzada com outros índices. Mas aqui há vejo para mim esta mudança de paradigma. Guimarães passou de 2013 do 9º lugar, ou seja, que era uma coisa boa, nem sei se até essa Câmara na altura se fez ou não publicidade. Eu tentei pesquisar, não sei, eu sou sincero, eu tentei pesquisar a nível histórico do site da Câmara, não encontrei nada. Pode ter feito, mas fica aqui a ressalva, pode ter feito ou não. Passou, em 2014 passa para o 41º, 2015 43º, 2016 61º, se não estou em erro, e este ano cai para o lugar 47º, ou seja, passa de quase do topo da tabela para o meio da tabela, em 308, ou seja, isto... Houve vários fatores, por exemplo, na questão da contratação pública, que caiu muito, na questão da relação com os cidadãos, na questão das taxas de impostos, os regulamentos, ou seja, há uma série de coisas
que a informação... Desculpa interromper, e tu Sim. dizes-me que isto só saiu no Mais Guimarães? Saiu no Mais Guimarães, houve um artigo de opinião no Pois, Duas mas os Caras. artigos de opinião não são Sim, mas- a comunicação social. Sim, sim, percebes? Voltamos àquela questão de que a sociedade que eu tinha visto. realmente não discute, porque também não tem acesso à informação. Falaram que teria sido, embora eu sinceramente nem cheguei a pesquisar o jornal, que teria sido um artigo também no Comércio de Guimarães da semana passada. Mas eu ponho a ressalva que poderá ter sido ou não. Ok. Mas que do que eu tinha encontrado, até foi porque eu fiz a pesquisa mais online, ou seja, houve um artigo num blog, 2 artigos de opinião e uma notícia num jornal online. Ou seja, isto terá passado À margem do que é. à margem realmente. de muita gente. E isto também acho que infelizmente nota-se um bocado eu não chamaria aquele medo como há bocado falou, como disse nas eleições autárquicas o candidato do Bloco de Esquerda, mas quase um clima de, não sei, talvez de negação. A própria sociedade está-se a negar a si mesmo, está-se a negar os problemas que temos, nega-se por exemplo muitos problemas, a questão demográfica. A população tem crescido imenso. Seria interessante perceber porquê é que a população sai, porque é que nasce menos, porque é que muita gente sai, muita gente também mais nova. A negar e a acomodar-se também. Sim, não é? também. Ou seja, uma cidade e um concelho, que tem um orgulho no seu bairrismo, tem orgulho de intervir civilmente, está neste momento muito. Deixa-se muito. Acho eu que está-se a deixar muito. Talvez por medo, talvez por comodismo, talvez por interesse, está-se a deixar ir na onda. E quem está no poder, como também se fosse outro, penso eu que seria outro partido qualquer, também aproveitaria isso, penso eu. Posso estar a ser um bocado injusto, mas penso eu que muitas vezes também acontece isso. Se não tivermos uma oposição, seja nos partidos políticos, seja na intervenção cívica, quem está no poder também acaba por se desleixar. Claro. Ou seja, não tem exigência, porque os cidadãos não exigem. Exato. Não exigem. E com pés e cabeça, obviamente, com boa informação, com bom acesso a boa informação, que seja inteligível. Ou seja, tem que haver proatividade dos dois lados e isto está a falhar. Está a falhar imensamente. Concordo. Ok, mais alguém quer dizer alguma coisa sobre isto? É isso. Pronto, e vamos passar para a rubrica final deste programa. Vamos tentar sempre salvar alguma coisa, nomeando para Pio IX desta semana o João Sousa, que foi o único português a vencer o ATP Estoril Open, sendo considerado já o melhor tenista português de sempre. Miguel, continuando contigo, a história de determinação deste atleta vimaranense é obviamente, creio eu, motivo suficiente para estarmos satisfeitos. Queres resumir um bocado esta nomeação que fizemos aqui? Esta nomeação? Não, e acho que nestes 15 dias, e possivelmente neste mês, e durante muitos meses, será uma figura, ou a figura do Pio IX, o João Sousa, que nasceu cá em Guimarães, tem 29 anos, é relativamente novo, já tem um historial na área do ténis muito, muito importante. Mas, aliás, por exemplo, ele é um bom exemplo do que é que quando uma pessoa se procura ativamente crescer e treinar. Ele, por exemplo, ele começou a jogar ténis com 6 anos no Clube de Ténis de Guimarães, quando ia com o pai. E ele... Repara que eu já lhe ganhei um jogo. Mas chegaste-lhe a ganhar um jogo nos ténis? Já há muitos anos. Que idade é que tinhas tu? Digamos que eu sou mais velho que ele há alguns anos e na 7 altura anos, não é? ganhei facilmente. 7 anos de diferença, com 6 anos de diferença, com 6 anos de diferença, aí acho que Sim, se ele jogou contra ti, estás a ver já ao nível em que ele estava. Exatamente. Mas ele, por exemplo, ele teve que sair daqui de Guimarães, não só teve que sair daqui de Guimarães para ir para Barcelona, porque ao nível nacional de ténis não havia grande... aliás, muitos dos atletas portugueses têm que ir para fora, porque não há uma política, muitas vezes, não há estruturas em Portugal do desporto, tirando a questão, por exemplo, de futebol. Foi para Barcelona e ele, ao pouco e pouco, por exemplo, ele ganhou o primeiro torneio no torneio ATP em 2014. 2013, em 2013. Kuala Lumpur. Em Kuala Lumpur, sim, 2013. Em 2013, ele já era profissional desde 2005, já tinha competido em alguns torneios do ATP a um nível mais baixo, mas começou a ganhar numa em 2013, 2014, já ganhou outros torneios, entretanto. E nessa altura já era praticamente o melhor tenista português. Sim, aliás, ele foi o primeiro, por exemplo, ele foi o quarto a chegar ao ranking de 100 do ATP, foi o primeiro a chegar ao 50 e ao 40. Qual é que foi a melhor posição que ele... 31º, se não estou em erro. 28º, creio. Sim, acho que ele chegou ao 28º. Talvez no top 30. 28º. Sim. Ele também... o que é ótimo.
Sim, é ótimo para o ténis português. Ele, e na por cima mais sendo guimaranense, não é? É aquelas coisas que realmente podemos dizer que neste bairrismo nosso. Podemos puxar o para nós. É o valor dele, Claro. é o valor do trabalho, do esforço dele, dos treinadores, da família Da também. família, mas também podemos dizer que é de Guimarães, que é isto também que nos deixa orgulhosa. Que há bocado falaste, o Paulo, que fez uma pensou que a expressão foi a página gloriosa, e é. Aliás, ele próprio frisa muito o seu bairrismo, a vida na cidade. O facto de ser de Vitória, de que se deixa considerar Guimarães a melhor cidade, mas temos deixa-me só pegar nesta tua ideia do bairrismo, e perguntava aqui à Andreia, o Presidente da Câmara já o recebeu, já lhe prometeu a medalha de ouro de mérito desportivo, que será entregue no dia 24 de junho, mas relativamente à cidade, digamos, como é que avalias o reconhecimento que a cidade deu ao campeão? Isto pegando naquela ideia que também o Miguel falou há bocadinho, de o facto do futebol secar um bocadinho tudo à volta, não é? Um bocadinho, o futebol seca tudo. E não é só em Guimarães, é neste país. Em Guimarães, das notícias. Sem dúvida. A Câmara recebeu, fez o papel, que é o papel da autarquia, como recebeu a equipa do Vitória quando ganhou a Taça de Portugal. Enfim, a Câmara fez o seu papel. Não sei se poderia ter feito mais. Já não me cabe a mim analisar essa questão. Agora, os guimaranenses e os portugueses em geral só veem futebol. Não acho que tenha o reconhecimento que merece, mas como o João Sousa, outros atletas guimaranenses e portugueses de grande destaque que temos e que passam completamente ao lado da maioria. E podes mencionar, como falamos há pouco. Podemos falar do Rui Bragança, do Taekwondo, por exemplo. Sim. Penso que a Câmara, a nível de desporto, tem feito uma política ativa, por exemplo, a Presidente de Atletismo e a Academia de Ginástica também tem uma... Nisso apoia os atletas de Guimarães. Sem dúvida. Agora, a questão que me estás a colocar é se ele teve o reconhecimento pelos guimaranenses. Não teve, nem vai ter nunca. Um bocado fraquinho. É fraquinho, porque aqui só se vive futebol. Não, por exemplo, eu pergunto-me porque é que, por exemplo, tu falaste há bocado do atleta Rui Bragança, que é de Taekwondo, e ele que começou na Universidade do Minho, ganhou vários, pensou que chegou a ser campeão do mundo, só começou a ser mais conhecido até a nível nacional e talvez aqui em Guimarães, quando foi os Jogos Olímpicos, os últimos Jogos Olímpicos, que ficou, pensou, no quinto ou sexto lugar. Ele aqui finalmente conseguiu... começou a treinar no Vitória, mas passado o que eu penso um ano e meio foi para o Benfica. Eu se falar sobre isso já tenho um bocado, porque o próprio Vitória só se lembrou do Rui Bragança quando ele já tinha uma série de títulos. Até aqui o miúdo treinava na Universidade do Minho e não tinha acesso a nada, nem apoio nenhum, portanto só quando ele começou a ganhar torneios é que o Vitória se lembrou. Mais o apoio da família. Tinha o apoio da família, não é? Apenas amigos, isso, como o João Sousa. E só quando ele começou a ganhar torneios é que foi adotado pelo Vitória. Mas isto é uma coisa um bocado generalizada, não é? Se formos a analisar os alinhamentos do telejornal, por exemplo, claro. A história do João Sousa foi sempre colocada no final dos alinhamentos. Quase em nota de rodapé. Juntamente com os Fediverres, com aquela parte mais social. E o que ele fez, quer dizer, primeiro tenista de sempre português, não é? Ganhar no Estoril Open. E o primeiro a ganhar um treino no ATP, o primeiro a ser cabeça de série nos Grand Slams. O que até motiva futuras gerações e assim. Sabes o que eu tenho a dizer? Estes jornalistas são todos uns parolos. Capital da parolice. Parolice para eles. Olha, e uma coisa que eu tinha aqui para perguntar: apreciaram a fotografia em tronco nu, com uma toalha à cintura, com o Presidente Marcelo? Eu não vi isso. Não viste isso? Eu não vi. Isso passou. Eu achei genial e não percebi. Quem é que estava em tronco nu? O João Sousa ou o nosso Presidente? Não. O Marcelo Rebelo de Sousa apressou-se a ir ao balneário e cumprimentar o certo, porque ele não João, pode estar presente na joga. Só que não deu grande tempo. Não deu tempo para ele vestir qualquer coisinha, digamos, e ficou para a posteridade. E o Gabinete da Presidência da República partilhou mesmo aquela fotografia, se calhar não teria mais nenhuma. Pronto. O rapaz está em boa forma, por isso. Para a posteridade, não vem mal ao mundo. João Sousa com o Marcelo Rebelo de Sousa com uma toalha à cintura. Tempo para notas finais, meus caros. Há alguma coisa a acrescentar? Não, nós já fomos falando das coisas, quanto muito só se fosse questionar ou deixar a pergunta assim latente, não é? Em relação ao Rally de Guimarães. Tínhamos falado que eles vão gastar, da Câmara vai investir mais 60 mil euros. Sim.
no Rally de Guimarães. E pronto, e podemos tentar colar isto a... O que eu não acho, atenção, não acho mal o facto de fazerem o Rally não é de Guimarães, o Rally de Portugal. Não acho mal fazerem o Rally de Portugal em Guimarães, e é um evento, pá, muita gente gosta, há alguma tradição disso cá, mas 60 mil euros, pá, a capital europeia verde e tal, e ambientalismo, e ambientalistas, e ecologia, e carros andarem aí a emitir. Já temos a rampa da Penha. Não é? Sim. Também temos a rampa da Penha. Fica isto assim no ar. Eu só digo 60 mil euros, mas depois tem um retorno só para Guimarães, penso de 3 ou 4 milhões de euros. Será? Há um estudo, penso, da Universidade do Algarve em que se exemplifica por os vários tranches até ao nível nacional. Embora também, eu gosto de rallies, por isso também posso estar um bocado enviesado. Sempre desportos motorizados, posso também estar um bocado enviesado, mas, por exemplo, das competições automóveis, muitas vezes onde se desenvolve, por exemplo, novos tipos de motores e novos sistemas, por exemplo, para poluir menos. Ou seja, se calhar a poluição que produz, isto é um palpite, não é baseado em nenhum facto, ou em algum estudo ou nada, mas se também contribui a longo prazo para o nível do clima geral, fala-se da descarbonização e afins. Ponto final em mais um Auto de Devassa com Andréa Ferreira, Miguel Teixeira e Zé Teibão. O disco disse assumido e com nomes de 15 em 15 dias na Rádio Universitária do Minho e na Gazeta Vimaranense Duas Caras. A produção é, como sempre, da Catarina Castro Abreu, o som do Rolando Ferreira. Para a semana, à mesma hora, ocupará a grelha a Junta de Bois. Nós voltaremos daqui a 15 dias. Até lá. Até já.